Olá, pessoal. Boa noite, tudo bem? Sejam bem-vindos. Lu, nossa parceirona. Marta Regina, bem-vinda. Vânia, Ana, que bom te ver por aqui, Ana. Ana Tereza, que bom. É, já avisei no grupo que a gente já está ao vivo. Deixa eu posicionar o celular. Pelo celular, eu vou falando com vocês, e pelo computador. Pelo computador, eu vou fazendo o compartilhamento de tela. E vai chegando, gente, que algumas pessoas eu já conheço, outras não. Vai colocando aí de onde vocês são, para a gente ir se comunicando, certo? Sejam muito bem-vindos. Hoje à noite nós vamos falar aí sobre, no geral, práticas para o ensino híbrido, alinhadas à BNCC. E essa noite a gente vai fazer a ponte aí entre BNCC e ensino híbrido. Eu vou fazer uma avaliação diagnóstica com vocês, que vocês podem aproveitar o modelo e já aplicar com os alunos. E a proposta desse curso é que vocês saiam na quinta-feira com um modelo de planejamento de aula para o ensino híbrido. Então, assim, não perde nenhuma aula, certo? Apesar delas serem independentes, né? Se você precisar faltar alguma aula, você consegue compreender as outras tranquilamente. Mas se você puder, acompanha todos os dias, porque tá incrível assim, o material que eu e PC preparamos. Esse é meu parceiro, então a gente vai se revezar aí nessa semana, enquanto as pessoas vão adentrando aí. Não esqueçam de colocar quem vocês são, de onde vocês são, para que a gente possa se comunicar. E eu vou dizendo quem a PG Consultoria é, certo? Então, o P vem de Paulo, é o Paulo César, ele é meu parceiro aqui nesse projeto, e o G vem de Gal Silva, que sou eu. Então, fui de coordenação pedagógica aí durante 8 anos, passei por duas grandes empresas aí, dentro do sistema FIEB, que foi o Senai e o SESI. Isso me deu um embasamento muito grande em metodologias ativas, em ensino por competência e habilidade, implantação do novo ensino médio. Então, eu fui coordenadora pedagógica aí de duas turmas que a gente entregou ano passado aí, eles no terceiro ano, formados, paralelo com o curso profissionalizante de eletrotécnica, foi na cidade de Feira de Santana. Então, eu tenho uma bagagem em coordenação pedagógica e dou esse suporte aí a vocês em planejamento de aula. Então, a gente tem aí, ó, a Janaíce. Se eu estiver pronunciando errado, me perdoe, viu? É de Amélia Rodrigues, seja bem-vinda. Olha, a Marta é de Goiás. Muito bem. Ó, eu tenho aqui o grupo que eu já conheço: Ana Tereza, Vaneima de Feira de Santana, Luciana de Juazeiro. Mas quem vai chegando aí vai se apresentando, certo? E estou fazendo mestrado, gente, atualmente em tecnologias aí emergentes em educação, para poder ter mais subsídio aí para dar suporte a vocês. A gente está com um canal no Instagram, que é o PG Underline Consultoria Educacional. A gente abriu esse ano, eu e o PC, para poder a gente ajudar, né, de alguma forma aí no processo educacional, professores, coordenadores. E agora o que está gritando, que está urgente, a gente começou falando aí de BNCC, mas a gente trouxe ensino híbrido aí para atrelar, é a questão da volta às aulas, né? Então não tem como a gente não deixar de dar suporte e apoiá-los com a questão do ensino híbrido, que é a proposta que os decretos, as resoluções trazem. Agora, o ensino híbrido, na essência, do jeito que é, se você tiver apenas um aluno, isso aí eu soltei lá no Instagram, que não vai frequentar o presencial, um aluno de toda a escola, porque assim, as famílias, né, pelo decreto, estão podendo, nesse momento, decidir se o filho vai para a escola, para o presencial ou não. Então, se tiver um aluno que não vá para o presencial, na essência do que é ensino híbrido, olha só o que eu estou falando, na essência do que é o ensino híbrido, não é. Não é ensino híbrido. Porque, assim, para ser ensino híbrido, você tem que ter o mesmo grupo que participa do remoto, esse mesmo grupo tem que estar no presencial. Ah, Gal, mas a gente tem uma legislação, decretos que estão falando aí sobre ensino híbrido. Certo.
é uma proposta viável e que atende, sim, esse momento que nós estamos de precisar que parte dos alunos estejam no presencial e que parte dos alunos estejam no remoto, para que a gente não tenha uma sala aí, né, que não caiba a questão do espaçamento. Mas, se você tiver nessa condição, né, de ter alunos que não vão frequentar os dois modelos, vai ser outro nome que se deu ao processo. Mas, sim, Gal, e por que falar de ensino híbrido? Porque é nele que a gente vai se inspirar para esse retorno aí à volta às aulas, é nele que a gente vai se inspirar para a gente conseguir tocar a educação daqui para frente. Muitas faculdades e universidades, na verdade, muitas faculdades, né, particulares, universidades a gente ainda não tinha nesse modelo, pelo menos não que eu conheça, mas muitas faculdades já atuavam com o modelo híbrido, a gente tem uma legislação que já permitia isso, né, para o ensino superior, e eles tinham parte remoto, parte presencial, que era o chamado semipresencial. Então, é mais ou menos nessa linha que se atua, certo? Não deixem de colocar aí, tá? Quem for chegando aí, de onde vocês são, para a gente ir se conhecendo. Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Agora, deixa eu falar também uma outra coisa, como é que vai ser o nosso momento. Ele vai ser muito interativo. Então, se você está pretendendo acompanhar, tentando fazer outras 1000 coisas que os educadores fazem aí ao mesmo tempo, você não vai atingir o objetivo, porque o objetivo é, de fato, que você saia de cada aula com parte do seu planejamento pronto. E hoje, você vai sair sabendo fazer a análise, fragmentar uma habilidade e entender cada fragmento dessa habilidade, porque amanhã vocês vão estudar sobre a taxonomia de Bloom e como é que ela ajuda, após a análise dessa habilidade, de como é que você faz a seleção da estratégia correta, e na quarta-feira vocês estudam sobre essa estratégia, e na quinta-feira a gente começa a construir um plano de ação aí para a implementação desse ensino híbrido, certo? Então, assim, é sequenciado, mas são aulas independentes, certinho? E aí, estão me ouvindo legal? Já estão vendo a apresentação? Coloca aí para mim, gente, se está tudo ok para vocês, para eu seguir. Enquanto vocês me dizem aí se está tudo ok, deixa eu apresentar para vocês a nossa marca. A nossa marca aqui, gente, tem essas colunas que representam, na verdade, um gráfico aí crescente, e esse gráfico de colunas representa que nós temos dentro da nossa essência enquanto APG, né, o Paulo e eu, da consultoria educacional, é que você eleve a sua performance na educação. Obrigada, Marta, então tá tudo ok. Que você eleve a sua performance na educação e que, acima de tudo, gente, o que eu penso que muitas vezes acontece? Que muitos educadores, eles têm grandes esforços na hora do planejamento e às vezes demora bastante planejando determinadas aulas, porque fica buscando bastante inovação, metodologia ativa, tecnologias para engajar os alunos, mas se você não tiver clareza, muita clareza do objetivo de aprendizagem para fazer a escolha correta dessa estratégia de aprendizagem, vai ser um esforço pelo esforço. Então, a gente quer que você eleve sua performance na educação, tendo total intencionalidade no momento de você planejar a sua aula, consciente de cada processo. O que é o trabalho com a BNCC e agora com o ensino híbrido e como isso, de forma atrelada aí, traz os resultados que se esperam. Vamos falar mais um pouquinho aí do nosso curso? Sobre o horário. A gente começa às 20 horas e a gente vai até às 21h30 juntos, certo? São 4 aulas. A gente começa hoje a nossa primeira aula. Então, o tema da nossa primeira aula, BNCC Ensino Híbrido, alinhando expectativas. Então, qual é a minha ideia? Trabalhar conceitos com vocês, desses dois, e fazer uma prática, que a prática vai ser a análise de habilidade. Pronto. Na aula 2, é saber investigar a aprendizagem para um bom planejamento. Então, vocês vão estudar a taxonomia de Bloom amanhã com o Paulo César. E vocês vão entender de fato aí como é que a gente faz a análise de estratégia dos objetivos de aprendizagem, que são as habilidades aí que a BNCC coloca, para que na aula 3, na hora de prototipar um modelo de aula híbrida, que vocês vão sair aí com esse modelo prontinho, tá?
Por isso que vocês não podem estar fazendo mil coisas ao mesmo tempo. Cola aqui com a gente, pega caderninho, pega caneta, para que vocês consigam aí fazer a prática. E a gente vai ter também algumas coisas que vai depender aí do uso de vocês no celular, de tecnologia. Então, na aula 3, vocês constroem um modelo de plano de aula, e na aula 4, a gente começa a construção aí de um plano de ação para, de fato, implementar o ensino híbrido. E para quem é? Para quem é esse curso, né? Como é que vocês se encontram aí com relação à nossa proposta? Primeiro, é para quem quer compreender os conceitos referentes à BNCC Ensino Híbrido. Quer dizer, BNCC promulgada em 2017 para educação infantil e ensino fundamental. E esses dois segmentos tiveram até o ano de 2020 para fazer a implementação. Em 2018, a gente teve a promulgação, né, a homologação do novo ensino médio. E as escolas têm até o próximo ano para fazer a implementação. O que eu trabalhei foram com 2 turmas piloto. E mal a gente está tentando compreender aí a BNCC, e a gente tem ensino remoto, ensino híbrido, ensino presencial, e como é que a gente faz o alinhamento de tudo isso para a gente ser assertivo no resultado final, que é a aprendizagem, que todo mundo quer que os alunos aprendam, não é verdade? Então, a gente vai tratar sobre isso. É para quem quer saber como analisar um objetivo de aprendizagem para escolher de forma assertiva uma estratégia de aprendizagem alinhada ao ensino híbrido. Então, o que eu disse sobre empreender esforços para você escolher a metodologia correta, ela só vai estar, de fato, assertiva se você olhar para o verbo dessa habilidade. Ele tem a ver com o quê? Com compreender, com analisar. Você olha para esse verbo e você faz a escolha aí da metodologia de acordo com essa operação mental que a habilidade está pedindo. A gente vai ver isso hoje. E é também para quem quer construir um modelo de aula híbrida e conhecer um modelo de plano de ação para a implementação do ensino híbrido. Então, se você se encaixa nesses 3 objetivos aí de aprendizagem, continua conosco, tá certo? Vamos lá? Vamos conhecer agora o formato da nossa semana, como é que vai ser? Vocês viram aí que tem uma trilha. E essa trilha lembra o que aí a vocês? Coloquem aí para mim. Essa trilha remete ao quê? O que faz lembrar? E, inclusive, tem uma metodologia que faz lembrar aí essa trilha. Coloquem aí para mim, que metodologia é essa? Eu coloquei ela e não discorri muito durante os vídeos que eu coloquei no Instagram, né, os anúncios que a gente fez, mas ela é muito autoexplicativa, não é verdade? Eu sei que tem o delay aí entre o tempo que eu pergunto que vocês respondem, mas me digam aí, não me deixem sozinha, não. Ô, Ana Tereza colocou, estou te ouvindo e te vendo lindamente. O slide também. Ô, Ana, saudades. Me contem aí, essa trilha lembra o quê? Vocês já fizeram alguma coisa nesse formato nas aulas? Como é o nome dessa estratégia aí de aprendizagem que a gente pode utilizar? Eu só vou falar algumas estratégias que estão aqui dentro dela, tá certo? A gente vai falar do start. O start, então, é esse momento que a gente inicia o processo. A gente vai falar sobre envio de desafios com vocês. Como é que a gente vai desbloquear esses conteúdos para vocês? Vocês vão passar de nível. A gente tem nome para cada nível, tá? Que vocês passarem. E vai ter uma transformação, que é essa recompensa final, certo? Então, aguardando aí vocês colocarem aí no chat o que lembra vocês dessa trilha e qual o nome da estratégia de aprendizagem. Enquanto vocês colocam, deixa eu falar. Durante esse processo, vocês vão ter desafios. Cada dia vocês vão cumprir um desafio, mas olha, vai ser na aula ao vivo. É na aula ao vivo, ou uma rima de digitação. E esse desafio vocês precisam cumprir para vocês terem de fato a transformação que eu estou dizendo que vocês terão, que é ao final essa recompensa, construir de forma assertiva e intencional um modelo de aula híbrida. Então, você só vai conseguir construir se você cumprir os desafios, que é uma atividade referente ao que a gente vai construir. Ana falou que lembra uma rota, perfeito. É uma rota que vocês vão vivenciar essa semana e que ela é sequenciada, e dentro dessa rota a gente tem aí algumas coisas que a gente vai tratar.
E mais o que? Lembrar vocês, essa trilha, quando eu falo de start, desafios, desbloqueio de conteúdo, níveis, transformação, conteúdo, tem uns pinozinhos aí, não sei se vocês conseguem enxergar, ó, é pinozinho. Lembra o quê? Vão falando aí. Deixa eu falar o que mais. Depois que vocês cumprirem esse desafio na aula ao vivo, aqui ninguém leva atividade para casa não, tá? Faz durante a aula. Então, vocês vão ter que postar nos stories esse desafio assim que vocês fizerem, marcando PG Consultoria Educacional, certo? Para mim tá parecendo que eu tô parada aqui nesse negócio. Mas vocês ainda me ouvem? Me diz aí. Ainda estão me ouvindo? Desbloqueio de conteúdo. O que é isso? É cumprir a quantidade de comentários sobre os insights da aula na postagem no mesmo dia. E vocês vão receber esse slide aqui, ó, exclusivo que eu estou trabalhando lá no nosso Instagram. Deixa eu só fazer uma conferência aqui, se vocês estão me ouvindo de forma legal. O chat parou um pouquinho. A Ana falou gamificação. Beleza. Ah, o chat do meu celular não atualizou, mas aqui já atualizou melhor. Deixa eu remover aqui para eu ir lendo o chat com vocês. Lembra uma rota, a Ana falou. Boa noite, Margarete. Gamificação, perfeito, Ana. Essa é a estratégia de aprendizagem. A Ana falou que ainda me escuta. Janice falou grandes desafios. Rotação por estação, Ana falou. Lu falou que lembra. Gente, muito massa. O que eu quero trazer aqui com esse material para vocês? Isso aqui é para a gente trabalhar gamificação, certo? Então, ó, os pinos aí, lembrando a questão dos jogos. E gamificação, deixa eu já trazer aqui uma dica legal para vocês. Gente, gamificar não é a mesma coisa que só jogar. Então, não é só na minha aula eu levar um jogo, eu estou gamificando? Não necessariamente. Gamificar é você utilizar elementos do jogo para você gamificar uma aula. Então, a proposta da gente é gamificar esse curso. E eu falei aqui de 4 estratégias de jogo. Primeira, envio de desafios. Então, todo dia vocês têm um desafio. Então, é uma estratégia que vocês podem colocar para os seus alunos através das atividades passadas. Isso é um elemento do jogo. Desbloqueio de conteúdo. Então, eu vou dar aqui uma missão para vocês e aí vocês vão desbloquear esse conteúdo. Então, vocês podem utilizar algum tipo de estratégia similar para desbloquear uma passagem para eles, no sentido de que, ó, se você passar desse nível para tal nível, que é um outro elemento, você está desbloqueando uma determinada passagem. Aí pensem nos jogos mesmo, assim, lembra do Mario? Mario porque é da minha, da minha época. Lembra do Mario que a gente ia mudando de nível quando jogava? Acho que foi a única coisa que eu joguei, minha gente. Então, e o Mario passava de nível, ia mudando, tinha o desbloqueio, ele alcançava recompensas, pegava fichas. Então, tudo isso é elemento que você pode usar na sua aula. Isso se chama gamificar uma aula. E, no final, a recompensa, que no meu caso aqui, a minha recompensa para vocês vocês vão sair sabendo construir de forma assertiva e intencional um plano de aula. Leandra colocou aqui, lembro. Eu não lembro mais qual foi a pergunta para essa resposta, Leandra, mas aí tu vai me ajudando. Vamos lá. Então, o desbloqueio de conteúdo vocês vão receber esse slide, se vocês conseguirem cumprir a quantidade de comentários que eu indicar, eu vou ver assim, quantos participantes tem na live, tem na aula. Então, com base nessa quantidade, vocês vão lá e fazem um comentário de qual insight vocês tiveram nessa aula. Lá no Instagram. Olha só, uma informação importante. As aulas não ficaram gravadas, certo? Por quê? Essas aulas vão fazer parte aí de um módulo introdutório, de uma mentoria que a gente vai lançar ao final desses 4 dias. Nesse curso gratuito, vocês vão sair sabendo construir um modelo de aula híbrida. E na quinta-feira a gente vai lançar para vocês uma mentoria de como construir uma trilha de aprendizagem que envolve várias aulas no modelo híbrido. E a gente vai usar um pouco aí do design instrucional, não é o design instrucional em si, mas um pouco do design instrucional
para ensinar um passo a passo para vocês, uma técnica de como é que se constrói uma trilha de aprendizagem, certo? Então, essas aulas não vão ficar gravadas por isso, porque é módulo introdutório para quem fizer a aquisição dessa mentoria comigo com PC. Mas elas podem ficar disponíveis por 24 horas, se vocês cumprirem essa quantidade de comentários que eu colocar no desbloqueio, certo? E os níveis? Quando vocês cumprirem o desafio da aula, vocês vão mudar de nível e vão ser marcados e reconhecidos no story aí do nosso Instagram, com o nome do nível daquele dia, certinho? Qual é a recompensa? Eu acho que eu vou falar pela terceira vez. Vocês vão construir até quinta-feira, de forma assertiva e intencional, um modelo de aula híbrida alinhada à BNCC. E eu tenho mais uma novidade aqui para vocês. Leandra colocou, lembro do jogo do Mario. É o que eu jogava. Vani, tinha uma rota de estrelinhas que pulava todas as etapas. Alunos que aprendem mais rápido podem pegar a rota das estrelas, como no Mario. Perfeito, Vani. A gente fala aí, então, de personalização. Se você tem um aluno que segue determinado caminho e outro que vai por outro, é porque eles precisam de alguns elementos que um já adquiriu e os outros não. Eu vou falar hoje com vocês sobre essa importância da personalização, de que tem aluno que ainda não aprendeu o essencial. Quem não aprendeu o essencial, então ele vai seguir uma trilha com você. Quem já aprendeu o essencial, a gente vai ter outro start e vai seguir com outros desafios. Isso é ensino híbrido. Gislaine, boa noite. Vai ter certificado? Não, Gi, para essa não. Viu? Para essa formação aqui não. Val tá dizendo que tá tudo ok. Beleza, gente. E essa novidade aqui legal, ó. Para quem conseguir preencher um formulário que eu vou mandar para vocês no nosso último dia 14, vai ser um formulário no Forms, e vocês preencherem com no mínimo 6 palavras. Cada dia vai gerar 2 palavras, então no total vão ter 8 palavras, certo? Então, são palavras-chave sobre a temática da aula, que eu vou falar uma no início e outra no fim da aula. Então, no total, 8 palavras. Quem conseguir pegar aí 6 palavras, até 6, no mínimo 6, perdão, no mínimo 6, aí vai preencher esse formulário e vai ter entre dia 14 e dia 15 para preencher, e aí vai participar, tá? Todos que conseguirem, de um sorteio desse livro aqui, Ensino Híbrido, Personalização e Tecnologia na Educação. Eu comecei a leitura dele, gente, tá muito legal, porque eles trazem também situações e estudos de caso de professores que vivenciaram, né, a questão do ensino híbrido. Então, a gente vai fazer esse sorteio aí para vocês. Gal, eu já tenho esse livro, já conheço. Então, você vai presentear algum professor, algum amigo seu, se você ganhar. E aí, a gente faz esse sorteio na semana que vem, que a gente vai fazer uma live ainda, dando continuidade a esse curso. Agora, ó, uma regrinha. Não pode escrever a palavra no chat, depois que eu falar. E não pode ficar perguntando durante a aula, tá? Já falou a palavra, não falou? Tem que estar atento, certo? E todas as nossas comunicações a gente vai fazer lá pelo grupo de WhatsApp do PG Consultoria Educacional. Deixa eu aproveitar aqui e já colocar no chat, caso você entrou nessa aula e não esteja no nosso grupo, se insere lá. Eu já estou colocando aqui no chat. E eu vou aproveitar que eu já estou no chat e vou colocar a palavra você precisa fazer o quê? Anotar, certo? A palavra já está no chat e eu vou deixar ela aqui já mostrando aqui para vocês, tá? Durante alguns segundinhos. Então, eu já falei do formato aí desses 4 dias de encontro, falei de gamificação, quem sabe não já gerou alguns insights aí para vocês de algumas aulas que vocês podem fazer nesse formato gamificado para os alunos de vocês, certo? E em 5, 4, 3, 2, 1, essa palavra será tirada. Quem anotou, anotou. Quem não anotou, não anota mais. Essa é a palavra 1. Anota aí para que vocês preencham o formulário que eu vou mandar dia 14. Tem que ter pelo menos, no mínimo, 6 palavras para vocês participarem do sorteio. Tirei. Vou voltar lá para o meu slide. E vamos agora
aos nossos pontos de estudo do dia, certo? Eu pedi que vocês não anotassem no chat, não foi? Mas eu coloquei aí só porque vai ser o nosso primeiro dia, viu? É a nossa primeira palavra. Então, eu tenho gente entrando, saindo, voltando. É a primeira palavra aí para anotar em BNCC. É a única vez que ela vai para o chat, as outras vezes ela não irá. Nossos pontos de estudo de hoje, pessoas. Nós vamos estudar o que é ensino híbrido, qual a relação da BNCC com o ensino híbrido e como analisa uma habilidade, que é o objetivo de aprendizagem. Todo plano de aula vai partir disso daí, não é? Vamos fazer uma avaliação diagnóstica agora? Eu quero levantar o conhecimento prévio de vocês sobre o que eu sei sobre ensino híbrido. Então, vamos começar por isso. Eu quero saber aí, né? Conhecer um pouco do que vocês sabem sobre ensino híbrido. Estou colocando no chat agora, certo? Deixa eu ver se foi. Coloquei aí. Me diz se o link está clicável, se vocês conseguem clicar e entrar direto aí nessa ferramenta que é o Padlet. Lá no Padlet tem um maisinho. Você vai clicar lá no maisinho e vai escrever o que você sabe, tá? Então, Gal, sei pouca coisa, mas a gente vai juntar aqui, ó, o que cada um sabe e a gente vai aprender juntos, tá certo? Então, o que vocês fazem com os alunos quando vão ministrar um conteúdo? Não é diagnóstico e já tem situações chegando aqui, certo? Se você não tiver logado, né, na sua conta aí, coloca o seu nome, tá? Já apareceu aqui a Ana Tereza já está escrevendo. Quem mais, quem mais? Então, é só clicar. Então, já estou vendo que o link tá clicável. Clica aí no link. Escreve o seu nome antes, para eu saber quem é você. Não esquece, tá? Já tem umas 2 pessoas aqui digitando. Deixa eu compartilhar minha tela para mostrar para vocês. Olha só. Não deixa de escrever seu nome, certo? Quem colocou aulas síncronas e assíncronas, como é seu nome? Ensino presencial e remoto, aprendizagem, muito massa. Ana colocou aplicação de tecnologias, aulas presenciais e remotas. Ela ainda está escrevendo mais um pouquinho. Diálogo entre. Carolina, oi Carol, ensino presencial e remoto, beleza. Tem Lu colocou que são aulas síncronas e assíncronas. Tem alguém digitando aqui combinação entre aprendizagem presencial e remota. Isabela, oi Isabela, Isabela Aragão. Legal, gente. Então, eu vou aproveitar esse conhecimento prévio de vocês para a gente construir o conceito. Muito massa. Então, Lu, são aulas síncronas e assíncronas. No ensino híbrido tem também aulas síncronas e aulas assíncronas. Isabela, combinação entre aprendizagem presencial e remota. É um dos conceitos principais que a gente vê aí no ensino híbrido. Isso mesmo. Carolina, presencial e remoto. Perfeito. Então, estão lembrando aí quem estava no início? O mesmo grupo que frequenta o remoto tem que ir para o presencial também, para ser considerado ensino híbrido. Ana colocou aplicação de tecnologia, então apareceu mais um elemento aí. Aulas presenciais e remota e diálogo entre os pares é outro elemento super importante para ser considerado ensino híbrido, é que os alunos aprendam através aí da instrução de pares. Gente, quantas vezes a gente não já ministrou aula e aí tem alguém daqui que não está entendendo, aí o colega vira e diz assim, fulano, é isso, isso e isso. E aí o aluno diz, ah, sim. Porque, gente, a linguagem entre eles muitas vezes é mais facilitada do que, às vezes, a linguagem do professor. Certinho? Então, a aprendizagem entre pares é essencial. Tá chegando mais aqui. Lu diz, tem rotação por estação? É uma das metodologias mais assertivas. Envolve rotação por estação. Por quê? Já que você tem o ensino, quem está lá no ensino online,
pode ser uma estação, quem está no online. E quem está no presencial vai estar em outras estações. Então, uma estação de estudo de caso, uma estação de situação problema, uma situação de pesquisa. E quem está lá no online, vocês têm que lembrar o seguinte: o professor ele tem que dar conta do grupo que está no presencial, do grupo que está lá no online, e você ainda tem que identificar qual é o grupo que vai participar só do remoto, qual é o grupo que vai participar do presencial e do remoto, porque eles vão ter que ter trilhas de aprendizagem diferenciadas, certo? E Lu, acho que fecha dizendo que é um grande desafio, kkk. É desafiador. Ótimo, gente, perfeito. Vani colocou: todo material deve ser elaborado para rodar 2 vezes. O primeiro material com a turma da sala, o segundo material com a turma de casa. Na segunda vez, os alunos invertem os materiais. Quem está em casa vai para a sala e quem está na sala vai para a casa. Ótima, é ótima essa estratégia. Atende sim ensino híbrido, porque você tem aí a rotação por estações e os meninos rodando e você consegue atender o modelo. Ivane, quando esses meninos você tem aí que só vai ficar no remoto, o que é que faz? Outra trilha, mas aí vocês me dizem, mas Gal, pelo amor de Deus, eu já levo um tempão planejando só uma trilha, e agora eu tenho que traçar outra trilha para quem fica só no remoto, porque pensa bem, se você prepara uma trilha para o presencial, nem sempre ela vai servir no modelo que você preparou para quem vai ficar só no remoto. Então você tem que pensar. E aquele aluno que no segundo dia não mudou, ele continua lá no remoto. Então tem que ter uma estação que ele dê continuidade ao processo pelo remoto, não é? É desafiador mesmo. E Janaís colocou aqui no chat: ensino híbrido só é possível com auxílio de tecnologia. Perfeito. Só vai ser ensino híbrido se tiver tecnologia, Janaís. Eu não sei nem se eu estou falando o seu nome correto. Gente, então assim, ó, é tudo isso mesmo que vocês colocaram aqui. Vamos agora construir um conceito geral? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Ó, eu me baseei nesse livro, né? O Blended, eu nem sei se tem algum professor de língua inglesa. Usando a inovação disruptiva para aprimorar a educação, tá? Então, eu peguei esse conceito aí baseado neles e fiz uma construção para dizer o seguinte: o que é o ensino híbrido? É o online, é uma aprendizagem combinada entre o online e o presencial. Eles se complementam com foco na personalização. É outra palavra muito, muito importante do ensino híbrido: personalização. Proporciona uma experiência integrada de aprendizagem, com o aluno no centro do processo. Esse aluno precisa ser consciente, estar envolvido e ativo em seu ritmo, espaço e tempo de aprendizagem. Isso precisa ser respeitado. E aí vocês me dizem, nossa, e aí a gente vai mexer na questão do papel dos envolvidos, e eu trouxe aqui com essas palavras para a gente tentar se encontrar aqui nesse conceito, para dizer o seguinte: um dos pontos essenciais, gente, é a mudança no papel dos envolvidos. Eu sei que a gente já vem há algum tempo falando sobre aluno estar no centro do processo, aluno estar consciente. E aí a gente ainda discute muito de que esse protagonismo, muitas vezes, é confuso para o aluno. E é mesmo. E o que, que a gente precisa fazer com isso? A gente vai construir, na verdade. E a gente sempre discute aqui, né, nas nossas aulas, quem nos acompanha, do aluno dizer assim: oxe, o professor não vai dar aula, não, é? Não vai dar aula, não, professor? Porque a trilha de aprendizagem que envolve um aluno protagonista, ele precisa ter cada vez mais autonomia. E a gente está sentindo isso com o remoto, dessa falta de autonomia, não é verdade? Desse grande desafio, e que eles têm aí dificuldade de construir essa autonomia. Mas, assim, para ser ensino híbrido e a gente se inspirar nele, a gente precisa construir esse aluno protagonista, esse aluno no centro, esse aluno ativo. E o professor? Olha só, gente, o professor ele vai deixar de ser a primeira fonte de informação e vai ser, na verdade, um mentor e um guia dessa trilha que vai ser desenhada. Então, não necessariamente as aulas vão começar com você já lá explicando alguma coisa. E até porque a gente discutiu no último aulão que a gente ministrou para vocês, para quem estava presente, de que você não
não pode necessariamente transmitir todas as vezes esse formato. A mesma aula que está acontecendo no presencial, só pega a câmera, vira aqui para o professor e transmite para quem está em casa. Pode acontecer assim? Pode. Mas não pode ser só dessa forma, porque senão não justifica. Não justifica você ter aluno no presencial, se você pode transmitir no mesmo formato para quem está em casa. Então, tem que ter trilhas diferentes que atendam aí esses grupos. E você tendo o professor como mentor e guia, e essa primeira fonte de informação, você vai conseguir que eles já comecem a aula. Por exemplo, quem está só no remoto, vai começar a aula com o formato de aula invertida. Eu coloquei lá no Instagram esses dias, fazendo uma leitura, assistindo um vídeo, vendo uma animação e com um roteiro ali do que ele tem que observar desses pontos. Quem está no presencial está em estações, e aí você seleciona algumas estratégias. E quem está no online, mas que vai no dia seguinte para o presencial, vai estar em uma estação também de aprendizagem, e que inclusive pode ser essa mesma aprendizagem que o pessoal que está lá no, que vai ficar só no remoto, que não vai para o presencial, ele pode começar junto com o pessoal aí do remoto fazendo essas leituras, assistindo esses vídeos e fazendo seguindo esse roteiro. E aí você entendeu que o professor não começou lá na frente, tendo que explicar necessariamente, ele na verdade tem que ter um material muito bem claro e construído, com o passo a passo do que vai acontecer nas estações, o que vai acontecer lá no online, para que os meninos sejam autônomos e consigam seguir. Vai surgir dúvida? Um monte. Os meninos vão te procurar, claro. Mas aí o quanto você tentar deixar mais claro e ensinar esses meninos, né? A gente costuma falar leitura e interpretação. Vamos ler, meu filho? Que às vezes eles te perguntam alguma coisa que já está lá na instrução. E aí você coloca ele, olha, tá nesse ponto aí, faz a lê aí em voz alta para eu ouvir. E aí o menino vai começando a internalizar, e é assim que vai se construindo, né? Essa autonomia e esse protagonismo com esses roteiros, tá certo? Deixa eu ir vendo o chat aqui. Vani, eu ainda não sei como será feito, ainda esperando o mundo parar e alguém me guiar nesse processo de planejar 3 aulas diferentes. Então, Vani, cola com a gente. E se você seguir na mentoria, a gente vai, ó. O que a gente promete, a gente, nessa mentoria? Que você vai aprender a construir trilhas de aprendizagem. E aí a gente vai falar de trilhas, então a gente vai falar de formatos diferentes. E como você otimiza o seu tempo de planejamento. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu sentei com o PC, eu sou pedagoga, e PC ele é professor do ensino superior. Em 15 minutos, a gente planejou o que ia fazer no dia que a gente ministrou a aula para vocês sobre pesquisa aplicada. E a gente deu lá um passo a passo de como é que seriam 4 aulas. 4 aulas para quem estava no remoto, para quem estava no presencial. Mas a gente sabe que leva mais que 15 minutos, porque a gente ainda teria que pesquisar o material que ia ser aplicado, construir o roteiro, mas assim, em 15 minutos a ideia chegou e a gente conseguiu colocar no papel. Então a gente vai pegar essa expertise que a gente consegue, né, fazer pelo menos o processo de ideação, passar a técnica para vocês, que aí vocês já ganham tempo para poder seguir para a captura de material. Viu, Vani? Até quinta-feira você vai ver que o caminho já vai estar mais alargado aí. Carolina, o ritmo e estilo do aluno no ensino híbrido é um grande desafio para mim. É muito desafiador, Vani, ela coloca, mas estamos correndo, risos. Oi, gente, eu imagino que hoje, né, eu estava lendo um post de uma pessoa que fez, colocando com relação ao tempo do professor, e foi com relação ao dia do trabalho, e ela falando assim da questão da valorização, né, do professor, enfim, mas não é sobre isso que eu quero discutir, mas com relação ao tempo, e eu sei que muitas vezes vocês demoram planejando uma aula por competência e habilidade, porque envolve, desde que a gente está discutindo, uma intencionalidade no processo de vocês escolherem a estratégia correta para vencer aquela habilidade. Porque se for por conteúdo, é muito mais simples. Você tem o conteúdo, você pensa no que você vai fazer para ministrar aquele conteúdo e tá tudo certo. Só que quando a gente tem uma habilidade para tratar, que é a proposta da BNCC, a gente já pensa, não é na minha estratégia só de ensino, o que eu vou fazer,
mas a gente pensa na estratégia de aprendizagem, o que que o aluno vai fazer, vai executar, vai colocar a mão na massa. Mas, Carol, a gente está no caminho, viu? Vai clarear mais para você aí. Até o final dessa aula você vai ver que pelo menos um dos passos a gente já vai vencer, que é a primeira parte de você conseguir ter clareza com relação à habilidade que você está trabalhando. Gente, então falei do aluno protagonista, de como é que o professor deixa de ser a primeira fonte de informação quando você tem roteiros que você já dá para esses grupos e eles começam por um roteiro de aprendizagem. Fase de coleta e análise de dados. O que que é isso? Gente, professor tem que compreender que precisa ter esse momento do que a gente chama de avaliação diagnóstica, e que às vezes a gente faz ela muito forte no início de um trimestre, né, no início do ano, mas para ser de fato ensino híbrido e a gente conseguir gerar a aprendizagem personalizada, você tem que fazer a avaliação diagnóstica no início de cada processo. Poxa, Gal, meu Deus, agora parece que está dificultando. Não, você vai usar a tecnologia para isso, para fazer a coleta de dados. E aí você tem o Forms, que é um grande aliado nisso. Você pode ter mapas mentais, e por mapas mentais você fazer uma espécie de como se fosse uma leitura dinâmica dessas palavras. Imagine se você tem um aluno que consegue colocar no centro o conhecimento que você está pedindo e em volta ele coloca aí os principais pontos que ele entendeu. Dali você já consegue ter uma noção se esse menino está indo no caminho, se está muito fora. Então, a avaliação diagnóstica é você pensar em instrumentos que facilitem a sua análise. E olha só, você só vai conseguir, presta atenção nisso, você só vai conseguir levantar, de fato, como é que os alunos estão com relação a conhecimento prévio, se você tiver clareza de onde você quer chegar. Beleza. E como é que eu tenho clareza de qual é o resultado? Está na habilidade. Por isso que você tem que fragmentar essa habilidade. Do jeito que ela vem escrita na BNCC, ela vem muito ampla. Então, você tem que fragmentar ela. Pensar em quantas aulas isso pode ser vencido, porque vai acontecer de alguns alunos precisarem de mais tempo, outros precisarem de menos tempo. Quais os conhecimentos que são os objetos do conhecimento, que é o famoso conteúdo, estão envolvidos nessa habilidade? Como eles serão mobilizados para alcançar aquela operação mental? A operação mental vai ser o quê? O verbo que vai determinar, analisar, compreender, distinguir e por aí vai. Então, assim, tudo começa, o ponto de partida é eu levantar quais são os critérios de aprendizagem, fragmentando essa habilidade. Ivane, você lembra que a gente estava discutindo na última aula, quando você fala sobre elaborar prova e nos itens, nas alternativas, eu saber exatamente que se o aluno marcou a letra A, ele está com dificuldade em tal coisa. Se ele marcou a letra B, ele está com dificuldade em tal coisa. Essa prova ser preparada para eu identificar as dificuldades, tudo vai depender desses indicadores de aprendizagem que está na fragmentação da minha habilidade. Então, tudo começa disso, dessa habilidade. A Janaís coloca, acredito que isso só será possível quando tivermos uma quantidade bem menor de alunos no ensino híbrido. Olha só, com o ensino híbrido, você vai ter parte remota e parte presencial. Essa quantidade ainda continua a mesma e você tendo que dar conta aí de muitos. Eu não sei se pela infraestrutura das escolas, né, se pelo que a gente tem hoje, né, do que é investido na educação, se a gente consegue de fato diminuir. Se a gente tivesse menos alunos, cenário ideal, perfeito. Mas a gente agora tem que pensar em caminhos para atingir os 40 meninos, às vezes tem escola com 45 em uma turma, não é verdade? E a gente atender aí esses 45, com metade, digamos assim, em uma trilha e metade na outra. Mas a gente vai encontrar esse caminho, viu? Então, fase de coleta e análise de dados é eu fazer uma avaliação diagnóstica utilizando uma tecnologia para eu entender de fato como é que aqueles alunos estão com relação à aprendizagem, para aí sim eu preparar a minha aula personalizada. E aí a tecnologia é essencial tanto para essa fase de coleta de dados quanto para a personalização, a entrega. Respeito o ritmo e estilo de aprendizagem dos alunos. A gente já discute muito tempo isso na educação, mas de fato, para que isso aconteça,
eu tenho que conhecer em que nível essa criatura está, não é verdade? Esses alunos estão. E como é que eu conheço, gente, com avaliação diagnóstica? Então, como é que eu vou saber o ritmo e estilo de aprendizagem? Eu não sei se vocês estão lembrados aí dos estilos de aprendizagem. Existem três principais. Três principais que são o auditivo, o visual e o sinestésico. Inclusive, existem testes muito simples que dá para você identificar, se vocês colocarem aí na internet. Fazer um teste desse, só para você ter noção de como é que seu aluno aprende, já te dá um norte. Então, se você tem um que é mais visual, um que é mais auditivo, o sinestésico é o qual? O sinestésico é aquele que aprende pelas sensações, pela experimentação. Ele precisa ter algo que ele, de fato, vivencie, ele precisa ver aquele conteúdo tendo significado para ele conseguir entender. Você precisa significar o conteúdo para ele através de uma vivência. Então, assim, estilos de aprendizagem já é uma coisa que precisa entender. E o ritmo de aprendizagem, em que nível esse menino está, tudo isso acontece nessa coleta de dados. Você fez essa identificação, você vai traçar agora como é que vai ser essa entrega. E essa entrega, gente, vocês vão valer da tecnologia, claro. E aí, gente, meu Deus, hoje existem milhares de vídeos sobre determinados conteúdos. Quando vocês trabalham nas escolas com determinadas plataformas que fazem essas entregas, e aí, depois que os meninos cumprem essa primeira parte, você identifica, olha, eu ainda tenho um aluno que não sabe nem o essencial. Esse grupo que não sabe nem o essencial é nesse grupo que você vai colar e fazer uma entrega personalizada, por exemplo, de uma aula expositiva dialogada. E essa aula expositiva dialogada, você vai ministrar ela, tá? De forma que a mesma aula, por exemplo, que esteja ocorrendo no presencial, quem está lá no remoto, veja. Nesse formato, você consegue ministrar, mas não vai ser todas as aulas assim. E aí você consegue essa personalização. Então, enquanto um grupo que ainda não alcançou o mínimo necessário está nesse momento com você, o outro grupo está lá com desafio, porque ele já está em outro nível. Aí, como é que eu sei isso? Tudo isso aqui está na fase da coleta de dados. Logo, vai ter mudança com relação à cultura avaliativa. A avaliação vai deixar de ser fim de fato. Quantas vezes eu fico imaginando, meu Deus, né? Eu trabalhei com meu grupo de professores. A gente chegava no fim do que a gente chamava de ciclo, de trimestre, fazia ali a verificação e agora já vem o próximo trimestre, uma gama de conteúdos para dar conta. Como é que a gente faz, gente, para recuperar o que ficou para trás? Então, a ideia aqui é que seja a cada bloco, né, de aulas, você de fato fazer a avaliação e pensar na estratégia de melhoria, de como é que você vai atingir aquilo que se precisa ainda, e não deixar as lacunas seguindo em frente. E aí essas lacunas o menino não vai conseguir aprender o que vem para frente. E o famoso presencial mais online, que é o que a gente vem discutindo. Então, olha, eu espero que tenha facilitado. Me diz aí no chat, facilitou, abriu mais os olhos, trouxe mais coisas, além do que vocês já tinham colocado lá naquela avaliação? Clarificou mais sobre ensino híbrido? Me fala aí. Enquanto vocês vão me respondendo aí, se está mais claro, deixa eu dar uma olhada aqui no chat do computador, se tem alguma coisa diferente, porque parece que o do meu celular que eu estou olhando está com um certo atraso. Porque agora a gente vai avançar para outra parte. A Ana colocou aí, sim, ai que massa, Ana. Ana, eu te acho uma professora boa, 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 e quando eu, meu Deus, vejo assim, eu consegui te ajudar com alguma coisa, eu me sinto feliz, porque você é muito boa. Lu colocou sim, com certeza, massa. Lu é outra coordenadora aí, show de bola, que eu tô conhecendo. Carol, sua fala enriquecedora, que massa, Carol. Bom, a gente vai avançar para outro ponto. Já consegui agora trabalhar com vocês a construção do que é ensino híbrido. Agora a gente vai trabalhar com o alinhamento entre BNCC e ensino híbrido. O que vocês vão fazer? Eu vou fazer um quiz com vocês. O que eu estou fazendo até agora? Avaliação diagnóstica, levantamento de conhecimento prévio, com aquele Padlet, que vocês podem usar também como um recurso tecnológico para ter noção nesse levantamento de dados, que você vai ver lá, Joãozinho, Mariazinha, meu Deus, não falou quase nada. Será que ele não está sabendo mesmo? Ou alguém aqui falou algo que não tenha nada a ver? Então, você já sabe mais ou menos em quem você precisa colar para avançar um pouquinho mais, não é verdade?
E agora eu quero fazer com vocês esse quiz. Nesse quiz vocês vão colocar no chat, certo? A resposta. Ana colocou, mudou minha vida, meu amor. Oh, meu Deus. Chonei em você. Você é ótima, viu? O quiz é o seguinte: vocês vão colocar no chat qual é a resposta correta. E eu vou trabalhar assim com vocês. Eu vou fazer a pergunta, vocês colocam a resposta no chat, aí eu faço uma explicação e digo qual é a resposta correta e aí vocês vão fazendo as comparações. Essa primeira pergunta ela é muito basicona, só para a gente começar, só para esquentar as turbinas. A primeira pergunta é: o que significa a sigla BNCC, minha gente? A. Base Nacional Curricular. B. Base da Nacionalidade do Currículo Comum. C. Base Nacional do Currículo Comum. Ou D. Base Nacional Curricular Comum. Coloca aí no chat para mim. É A, B, C ou D? Existe um delay aqui entre o tempo que eu falo e o tempo que vocês me ouvem. Eu vou considerar esse delay. Ele é só de 8 segundos, que eu tô ligada. E vou dar aqui 15 segundinhos para vocês responderem. Vou começar a contagem regressiva, aguardando. Coloca aí, gente, no chat. Estão perto do celular ou estão lá aproveitando e fazendo outras coisas? Coloca aqui. Olha, já começou a chegar a resposta. Tanto vocês podem escrever ou colocar a letra. Vamos lá? 1, 2, 3, já. Contagem regressiva, hein? 5, 4, 3, 2, 1. Chegou um visitante aqui. Vamos lá. Esse daqui não tem muito conteúdo assim para eu fazer a explicação, como nos próximos chats eu vou fazer, como nas próximas perguntas eu vou fazer para vocês. Mas é a Base Nacional Curricular Comum. Já tinha chegado aí a resposta da Ana, a resposta da Lu. Então, o que vocês precisam compreender a partir do nome BNCC? Que se trata de uma norma, de uma lei, tá? Então, é uma lei que vigora em termos da questão do que é base, do que é essencial. Tem alguma habilidade na BNCC que eu não concordo muito com ela, não. Eu não acho que é por esse caminho, não. Eu posso tirar? Não. Ela é o essencial. É o que você precisa trabalhar. Quer ir lá? Vai lá ver. Então, aqui é o que vocês precisam trabalhar, certo? Foi um segundinho aqui de alinhamento interno. Então, é a Base Nacional Curricular Comum, certinho? Olha só, a pergunta número 2. Deixa eu voltar aqui, gente. Olhem bem as respostas, certo? Isso. Teve uma trocazinha, não foi, Vânia? Então é essa, é Base Nacional Curricular Comum. Por que ela não é a base do currículo comum, gente? O currículo, ele é construído na escola, certo? Ele é construído pela escola. Olha, número 2, eu vou deixar ela aqui já exposta para vocês. BNCC, me digam aí. Eu vou deixar aí 30 segundinhos para vocês lerem e colocarem a resposta no chat, certo? Qual é a resposta do número 2? Leiam com calma aí, certo? Já começou a chegar a resposta aqui da número 2. Coloquem assim, para eu não confundir só com a primeira. Coloquem 2A, 2B, 2C ou 2D.
mas eu sei que essa de Lu e Carol que chegou aqui já é referente ao número 2. Cinco, quatro, três, dois, um. Vamos lá? Eu vou avançar no slide e enquanto vocês vão pensando aí. Lu colocou que a letra. Ok, Lu, você acha que é essa letra? Carol, me diz aí, essa letra B é da número 2 ou é da número 1? Vani, a letra D já é da número 2, né? Porque você já respondeu lá em cima do 1, beleza. Ana também acha que é a letra D. Eu vou fazer uma explicação aqui, que aí vocês vão compreender, certinho? A primeira explicação é a seguinte. Essa base nacional, né, comum curricular, ou na verdade a base nacional curricular comum, é um documento normativo. Se é normativo, é lei, certo? Que define o conjunto de aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas e modalidades da educação básica. Primeiro ponto, se é normativo, envolve lei, é a base para, de fato, as escolas aí adaptarem seus currículos. O que mais aqui que eu tenho para trazer para vocês? Antes da BNCC chegar em 2017, existem algumas coisas que antecedem. Primeiro, a Constituição Federal, desde 88, fala da necessidade de uma base nacional comum para as escolas. Depois disso, nascem os PCNs. PCNs são o quê? Parâmetros Curriculares Nacionais. Os PCNs, vocês lembram? Tinha até os livrinhos assim, por disciplina. Ele vinha por disciplina. E outra coisa, ele era parâmetro, ele indicava o caminho, era sugestivo, não era obrigatório como a BNCC é. Beleza. Depois do PCN, a gente tem o Plano Nacional de Educação. Numa grande reunião que ocorreu, Lu colocou, marquei a certa, depois a errada. Quando acontecer com a gente isso nas provas, ou então no Enem, nos vestibulares, hein? Que a gente ia ver o gabarito. Meu Deus, eu tinha marcado a certa e fui lá e coloquei a errada. E a gente tem, depois dos PCNs, o PNE, que é o Plano Nacional. Carol diz que lembra dos livrinhos. O Plano Nacional. O Plano Nacional, gente, ele vai estabelecer o quê? Metas. Metas para a educação. Ele não vai falar sobre objetivos de aprendizagem. Depois a gente tem a LDB. A LDB é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Pensem nela como algo muito mais amplo, que vai definir aí quais são os caminhos, as diretrizes. Ela ainda é válida, é normativa, é legislação. Logo depois da Lei de Diretrizes e Bases, a gente tem a Janaísa acabou de responder. A gente tem aí a BNCC. A BNCC vem depois da LDB e ela vem como documento normativo, como uma lei que vai regulamentar e trazer quais são os objetivos de aprendizagem de forma clara com relação a tudo que você precisa ser trabalhado na educação básica. Beleza? Depois dessa explicação que eu dei, vocês mudam as respostas de vocês? Sim ou não? Eu acho que Lu já conseguiu identificar. Olha só, gente, é a letra B. Deixa eu ver quem foi que colocou a B aqui. Foi, Lu tinha começado a colocar certo, Carol acertou. Carol acertou. A letra A, que define e regulariza a organização da educação brasileira, que define metas, é o Plano Nacional de Educação, o PNE. A letra B, que é a correta, documento normativo, sim, norma, lei. Define o conjunto de aprendizagens essenciais para a educação básica. É BNCC. A lei que estabelece diretrizes e metas para o desenvolvimento da educação, ela nasce aí, né, com esse objetivo, ela é muito mais ampla, é a LDB, a Lei de Diretrizes e Bases. E a letra B,
D de dado. Diretrizes elaboradas para orientar os educadores por meio da normatização de alguns aspectos fundamentais concernentes a cada disciplina. Eu acho que essa última palavra aí já dava um norte para vocês. Lembra que agora não tem mais esse nome disciplina. No ensino médio, só é a área de conhecimento, e no fundamental, a palavra disciplina é substituída por componente curricular, porque, na verdade, quando fala de componente, é porque ele compõe algo, ele compõe agora uma área, ele não está isolado. São termos bem parecidos, fiquei na dúvida. Lu. Isso mesmo. Número 3, vamos lá? Quais são os dois fundamentos pedagógicos da BNCC? Essa aí tá fácil. Vou esperar 15 segundos, vou começar a contar. Fala aí. A, B, C ou D. Coloquei o número 3 na frente, tá? Se é 3A, 3B, 3C ou 3D. Deixa eu ficar calada para vocês lerem. Acho que deu tempo ler, né? Eu vou contar, tá? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. E aí? Não chegou nenhum aqui para mim ainda. Eu sei que tem um delay. Me conta aí. É A, B, C ou D? Começou a chegar. Lu tá na dúvida. Carol colocou aí o que ela acredita que é. Isabela também já colocou. Vou seguir para minha explicação, certo? Olha só. Ela tem dois focos principais. O foco no desenvolvimento de competências. Então, ela vem trabalhando com competências aí para a educação básica, tanto que tem 10 competências, né, gerais, e depois vão vir as competências por área. E ela tem um compromisso com a educação integral. Sobre a formação integral, o que eu quero destacar aqui para vocês através dessas palavras? No geral, se trata da formação global do estudante. O que vai envolver? Pensar nos aspectos físicos, psicológicos, intelectuais, culturais e sociais. Tem algumas competências dentre essas 10, gente, que só estão focadas nos aspectos socioemocionais. Então, ela vem muito carregada nesse aspecto, porque por muitas vezes a gente ignora, né? Para de fato a gente atender, para ser competente, olha só, a gente tem que atender dentro do chá, que é ele saber, que é o conhecer, ele saber fazer, que é a habilidade, a prática, ele colocar aquele conhecimento aplicável dentro de alguma ação, aplicado dentro de alguma ação, e a atitude, que é o querer fazer, e envolve também valores. Então, você ser competente em algo, de acordo com a BNCC, é você mobilizar esse conhecimento. Por isso que ele deixa de ser chamado, gente, de conteúdo, porque conteúdo é fim. Ele é chamado agora de objeto, porque você não vai explicar ele na sua essência com relação ao conceito, pronto, e acabou. Agora você vai pegar esse conteúdo, esse conhecimento, e agora você vai colocar o aluno para desenvolver uma operação mental sobre ele dentro de algum contexto. Beleza? Então, envolve tudo isso. Para ser competente, você tem que saber, você tem que conhecer, você tem que saber fazer, que é mobilizar esse conhecimento em prol de algo, que é o verbo que vai determinar, e você tem que ter a atitude do querer fazer. Por isso que envolve aí aspectos socioemocionais, certo? E para você ser competente, então, você tem um conjunto de habilidades. Então, o menino, para alcançar uma competência, ele só vai ter a condição de ser competente se ele alcançar aquele conjunto de habilidades. Deixa eu ver aquilo. Carol, vou te colocar para dar uma palestra. Como assim? Carol, você tá bombando. E de novo aí, deixa eu ver, ó. Isabela, ok. Carol, ok. Luke ficou na dúvida. Isso aí, gente. Então, o foco principal é competências e formação integral, beleza? Agora completem. BNCC. Letra A.
É currículo e orienta a aprendizagem essencial. B. Não é currículo, mas orienta e não determina a aprendizagem essencial. BNCC. Dá o norte para a adaptação dos currículos, depois dos PPPs e planos de aula. 4. Dá o norte para a adaptação primeiro dos PPPs, depois dos currículos e planos de aula. Oi, Ana, que bom que você voltou. Senti sua falta aí na pergunta número 3. Janaís colocou a letra D. Jana, do número 3 era D. Então, Ana, aproveita que você voltou e coloca aí pra gente. Número 4, qual é a resposta? Coloquem para mim, tá? 4A, 4B, 4C ou D. 15 segundos contando a partir de agora. E aí, pensaram? A, B, C ou D? Enquanto vocês pensam, eu vou para a explicação, certo? Mas coloquem aí no chat. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. BNCC é o conjunto de saberes previsto na base, servirá como norte para a construção e adaptação dos currículos de todos os sistemas de ensino, e a partir destes, os PPPs e planos de aula. Então, hierarquicamente, a gente tem a BNCC, tá? Começando o processo. Então, ela é a base, ela traz tudo que precisa ser trabalhado. Depois disso, as redes vão construir seus currículos. Então, pode ser o currículo ali estadual, no caso das escolas públicas e das redes privadas, elas constroem os seus. Isso desce para as escolas. Quando esse currículo é construído, a gente tem agora as escolas construindo os seus próprios currículos, certo? Que vão adaptar para a sua realidade. Depois a gente tem o projeto político-pedagógico da escola e, na sequência, a gente tem o plano de aula do professor. Então, essa é a sequência aí de BNCC e seus impactos e toda a influência que ela faz. Chegou para mim a resposta da Ana, colocou que era D. Vamos conferir agora? Olha só. É a letra C. Ou eu fui rápida nessa, não foi, Carol? Que você colocou questão 4, eu não li toda. É a letra C, minha gente. Eu fui um pouquinho mais rápido só para a gente avançar, que são 9 e 12. Meleca, eu tinha colocado. Ai, Ana. Então, ó, ele dá o norte para a adaptação dos currículos, depois dos PPPs e depois dos planos de aula, certo? Essa é a última, galerinha. Essa é a última. Eu vou deixar vocês lerem em paz, tá bom? Eu vou dar 20 segundos nessa, viu? Lê aí com calma. Leram com mais calma essa, né? Beleza, eu vou explicar então agora. Planejamento de aula, minha gente. Então, quando a gente fala sobre a ponte entre BNCC e ensino híbrido, tem a ver total com o plano de aula de vocês. Deixa eu explicar isso para vocês. Quando você tem um modelo de plano de aula desse, você nunca vai começar um planejamento a partir do conteúdo. Você sempre vai começar a planejar a partir da competência. E onde é que está a competência e a habilidade? Na BNCC.
que se desdobrou no currículo, que se desdobrou no PPP e que agora vem para o plano de aula do professor. Então, no seu planejamento de aula, a primeira coisa que você vai olhar na hora de você planejar é para competência. Então, você vai colocar lá no seu plano a competência. Na sequência, aqui habilidade, isso está ligado. Coloca lá. E na sequência, o objeto do conhecimento. Então, agora, o objeto do conhecimento, que é o conteúdo, o antigo conteúdo, ele vai servir de ponte para construir essa habilidade. Por isso que você vai ter que prestar muita atenção nessa habilidade, que é a nossa próxima atividade, para você, de fato, usar esse objeto do conhecimento para construir a habilidade. E, às vezes, você fica se perguntando se você trabalha por área, né? Mas, meu Deus, eu não estou vendo aqui, que conteúdo é esse? É importante os currículos, porque os currículos vão te ajudar a identificar esses objetos do conhecimento, tá? E os currículos vão te ajudar, quando você identifica esse objeto do conhecimento, a que habilidade ele está ligado. Se você não tem um currículo tão destrinchado, você vai olhar para a habilidade e procurar também no material didático. Ô, Vani, tá certo. Beijo. Te espero nas outras aulas, viu? E, gente, as metodologias. Como é que você escolhe a estratégia de aprendizagem? Você vai olhar porque essa habilidade está pedindo para você escolher a estratégia de aprendizagem correta, certo? A gente ainda não avança para avaliação, porque a gente vai falar de avaliação em outra aula. Mas compreenderam pelo menos a sequência do ponto de partida? Beleza? Vamos ver qual é a resposta lá? Antes da gente ver qual é a resposta, eu coloquei aqui para vocês, olha. Sobre objetivo de aprendizagem. Gente, são duas palavras diferentes. Objeto de aprendizagem e objetivo de aprendizagem. Objeto de aprendizagem é o conteúdo. Objetivo de aprendizagem. O que é objetivo? É o meu alvo, é o meu resultado, é o que eu quero alcançar. Isso vai ser a sua habilidade. Então, eu trouxe esse quadrinho aqui para dar um norte para vocês com relação a o que os professores precisam observar no objetivo de aprendizagem, que é a habilidade. A habilidade é para onde o aluno vai. É lá. É o ponto final, onde vai chegar. E você tem um caminho para isso, claro. Então, é clarificação e partilha desses objetivos. O professor precisa ter isso muito claro e precisa partilhar isso com seus estudantes. Os meninos precisam ter clareza disso também. Então, ponto de partida do aluno, onde o aluno está. Lembra lá que a gente falou da coleta de dados? Você já tem ideia de para onde o aluno vai, a sua habilidade, é o resultado que você quer alcançar. Com base no que você quer alcançar, você elabora a sua avaliação diagnóstica, coleta os dados do que esse menino já sabe, do que ele não sabe, e você identifica onde é que ele está. Discussão construtiva, atividades que permitam essa recolha de evidências. Beleza. E o ponto de chegada, que é o como chegar, vai ser dado através de feedbacks que façam ele progredir. E aí a gente traz o aluno como protagonista para esse processo de aprendizagem, porque você vai fazer uma avaliação que ela tenha feedback. Então, mas eu trabalho com ensino fundamental, dá para dar feedback? Dá, porque você vai mostrar para ele, né, como é que ele está, e ali você vai trazer ele para mais perto para ele conseguir seguir com você. Então, feedback é muito importante nesse processo. Então, qual é a resposta correta dessa? É a letra B. Olha, todo mundo acertou. Ana acertou, Carol, Isabela, Janaíce e Lu. Muito bem, muito bem. E todas as outras se referem ao quê? Que eu acho que vocês fizeram aí também uma exclusão. Todas as outras se referem a metodologias ativas. Então, outro alinhamento entre ensino híbrido e BNCC é para atingir competências e habilidades, que é o que a BNCC traz, você tem que se valer de metodologias ativas, que é o que o ensino híbrido traz como proposta, beleza? Vamos para a nossa prática de hoje? A gente tem 12 minutinhos para finalizar. O que eu preciso que vocês façam? É o primeiro ponto para vocês conseguirem planejar com intencionalidade. É você ter clareza da habilidade. E a própria BNCC traz essa divisão. Como é que se lê, como é que se interpreta uma habilidade? Primeiro ponto, gente, o verbo. Esse verbo aqui, que começa, ele vai te dizer qual é o processo cognitivo, qual é a operação mental que teu aluno precisa construir.
E amanhã, quando vocês aprenderem sobre a taxonomia de Bloom, vocês vão identificar que esse verbo faz parte de um nível e que esse nível vai te ajudar na seleção correta da estratégia de aprendizagem. Você não vai precisar inovar por inovar, sair buscando um monte de esforço para atender a metodologia ativa, não. Você vai escolher uma para atender ao que o verbo está pedindo. Olha só o que esse verbo está pedindo. O menino precisa ser capaz o quê? De diferenciar. Se você colocar lá no Google, o que é diferenciar? Diferenciar é distinguir. Diferenciar envolve mais de um elemento. O que ele tem que diferenciar? O que vai ser o seu conteúdo, o seu objeto. O menino tem que diferenciar escravidão, servidão e trabalho livre. Isso aqui, esse complemento do verbo, eu não sei se tem professor aí da área de linguagens, o complemento do verbo é o seu objeto do conhecimento, beleza? E no finalzinho você tem o que a gente chama de modificador do verbo, que é, na verdade, o contexto. O menino tem que ser capaz de diferenciar esses três elementos dentro de que contexto no mundo antigo. Então, tua aula tem que ser preparada no contexto do mundo antigo, envolver esses três elementos e o menino, ao final, não de uma aula, né, porque vai envolver mais de uma, ser capaz de diferenciar esses três. Entenderam? Vou dar mais um exemplo. Me diz aí se está claro ou não. Nesse exemplo aqui, é uma habilidade da área de matemática. Reconhecer ângulos retos e não retos em figuras poligonais com uso de dobraduras, esquadros ou softwares de geometria. Qual é o verbo? Reconhecer. O que o verbo vai indicar? Um processo cognitivo. Parei aqui com a aguinha enquanto o menino se acalmava. Então, o verbo vai determinar a operação mental que seu aluno precisa construir. O que você faz, gente? Vai buscar o conceito, as palavras que são sinônimas. Se o menino precisa reconhecer, você vai trabalhar com ele analisar? Você vai trabalhar com ele criar? Não. Reconhecer. Reconhecer é lembrar, reconhecer está lá na base da minha pirâmide da taxonomia de Bloom, que vocês vão aprender amanhã. Então, eu não vou fazer nada para além nesse momento. Então, é ele bater o olho na figura e me dizer, isso aqui é ângulo reto ou não reto? Ele precisa saber, nesse momento, construir ângulo reto e não reto? Não. Ele precisa saber fazer uma análise dessa figura? Não. Ele precisa bater o olho e me dizer. Entende, minha gente? Veja aí. Isso, reconhecer e identificar. É elementar, é básico. Então, é a operação mental, é ela que determina qual é a estratégia de aprendizagem, qual é a atividade que você vai fazer com o seu menino. Beleza. O que o menino tem que reconhecer? Ângulos retos e não retos, é o teu objeto do conhecimento. Em que contexto? Aí você vai usar isso aqui, figuras poligonais com uso de dobraduras, esquadros, software de geometria. Beleza? E ainda tem aqui, ó, gente, o código, tá? Da BNCC. Eu não sei se está claro para vocês isso de código, mas F significa ensino fundamental. Esse 04 significa o ano, né, do menino. Se tivesse aqui 1 e 4, era porque essa habilidade pertencia do primeiro ao quarto ano, mas só tem 04, então ela é uma habilidade do quarto ano. LP é porque é do componente de língua portuguesa. E 34 é o número sequencial, beleza? Gente, a atividade de vocês agora tem a ver com isso. Ó, primeiro passo, antes de eu falar da atividade. Para você ter acesso a esse slide lá no nosso grupo do WhatsApp, eu vou desbloquear esse conteúdo para vocês. Nós estamos agora, pelo que eu estou contando aqui, com 5 pessoas. Se pelo menos 3 pessoas comentarem no post que eu vou colocar enquanto vocês fazem atividade agora. Vocês vão fazer atividade, depois vocês vão lá no post no Instagram do PG _consultoria educacional e comentar qual foi o insight da aula de hoje. Pelo menos se tiver 3 comentários, aí eu solto esse slide. Certinho? E se bater os 3 comentários, essa aula fica 24 horas no YouTube. E depois eu recolho ela para ir para o grupo da mentoria. Com relação agora à atividade que vocês precisam fazer.
Primeiro, deixa eu ver se vocês conhecem. Vocês já devem até conhecer. Deixa eu ver o que foi que eu cliquei errado. Vocês sabiam desse movimento aqui, que se vocês colocarem na internet, deixa eu botar aqui, MEC BNCC. Na primeira página do MEC, vocês têm a condição ou de baixar, é na primeira página, eu só vou rolar aqui para baixo, ou de baixar o documento da BNCC navegando na internet, ou baixar em PDF, ou em planilhas. Eu recomendo essas planilhas, são massa. Você pode escolher a da educação infantil, ensino fundamental ou médio, tá vendo? Marca tudo e coloca para fazer download. Mas não faça um download agora não, porque eu vou mostrar uma coisa aqui para vocês. O que eu preciso? Que vocês peguem aqui, eu vou dar para vocês o link com essas planilhas. Eu salvei aqui no meu Drive, vou colocar no chat. Se vocês clicarem aqui no chat, vocês já conseguem acessar a planilha. Deixa eu mostrar elas aqui. A Ana disse que já tem a dela. A Ana é da área de ciências. Olha só, eu abri uma aqui do ensino fundamental. O que vocês precisam fazer? Vocês vão entrar nessas planilhas. Ou se vocês já tiverem alguma habilidade em mente dos planos de aula de vocês, avança um pouquinho e não pega as competências. As primeiras abas são de competência. Eu quero que vocês escolham uma habilidade, certo? O que vocês vão fazer? Vocês vão copiar essa habilidade, beleza? E responder essa atividade que eu vou passar agora para vocês no Padlet. Muito simplesinha de fazer. O Instagram, Carol, é @, deixa eu colocar o Instagram aqui. O Instagram é @PG Consultoria Educacional. Deixa eu mostrar ele aqui. Olha, o primeiro passo que eu quero que vocês façam vão lá nesse Drive, pega uma habilidade que é da área de vocês, certo? E vai no Padlet. O que vocês têm que fazer no Padlet? Deixa eu mostrar, eu já coloquei o Padlet, tá bom? Primeiro passo é ir no Drive. Ah, Gal, não tenho como pegar agora, tô com o celular, beleza. Então, pega aí dos seus planejamentos uma habilidade que às vezes você já tem até de cor, né? Pega uma habilidade aí que vocês lembrem. Clica lá no Padlet, e aí eu vou mostrar o Padlet agora. E o que vocês têm que fazer? Esse já é o desafio, tá vendo? Que não tem atividade para casa. Aqui nessa aula não manda atividade para casa porque eu sei que vocês são abafados. Deixa eu voltar aqui meu compartilhamento. O que vocês têm que fazer? Tá vendo aqui meu Padlet? Ai, deixa eu tirar da tela esse comentário. Olha, eu já tenho um aqui preenchido com o meu, que eu peguei esse do diferenciar escravidão, só para mostrar para vocês. E vão colar a habilidade aqui, é só vir no maisinho, clica no mais e coloca a habilidade inteira. Mas antes coloca o seu nome, para eu saber que você fez. Coloca o seu nome e aí coloca a habilidade toda. Depois, vocês vão colocar aqui qual é o verbo, ou seja, qual é o processo cognitivo, a operação mental. Carol é rápida, já achou, já curtiu. Carol, olha só, pega aí uma habilidade. Vem e coloca o verbo para vocês lembrarem aí de que esse verbo vai determinar qual é o processo cognitivo que o teu aluno vai fazer. Vai lá, vê qual é o complemento do verbo e coloca o objeto do conhecimento. E na sequência, depois do objeto do conhecimento, você vai identificar qual é o contexto de aprendizagem. Tem outro exemplo aqui já preenchido, que foi o da Solange. A Ana já está fazendo, Ana é massa. O da Solange foi debater e avaliar o papel da indústria cultural e das culturas de massa no estímulo ao consumismo, seus impactos econômicos e socioambientais, com vistas à percepção crítica das necessidades criadas pelo consumo e a adoção de hábitos sustentáveis. Então, qual é o verbo desse daqui? Debater e avaliar. Qual é o objeto do conhecimento? O papel da indústria até socioambientais. E dentro de que contexto, com vistas à percepção crítica das necessidades criadas. Beleza? Vai lá,
faz a atividade, que depois da atividade vocês voltam aqui para o vídeo e a gente vai pegar a última palavra, certo? Já está aparecendo aí para vocês. Estão conseguindo fazer a atividade aí direitinho? Certo, Lu. Enquanto vocês estão fazendo a atividade, eu vou lá no Insta postar. Voltei. Voltei. Tu tá perdido em qual parte? Deixa eu te ajudar. Ana Tereza, deixa eu ver. Ana Tereza, explicar a organização. O verbo, então, é explicar. Citologia, estudo da célula, que fala a organização básica das células e seu papel como unidade estrutural. Ela colocou estudo das células. Dentro de que contexto? Da funcionalidade das estruturas e na estruturação do organismo. Ok, Ana. Isabela, identificar e classificar. Então, o verbo é identificar e classificar a operação mental que seu aluno tem que fazer. Ele tem que identificar o quê? Diferentes fontes e tipos de energia, beleza, utilizados em residências. Carol, deixa eu te ajudar. Analisar é o seu verbo. Qual é o seu conteúdo? Fenômenos naturais e processos tecnológicos. Beleza.
E aí, com base em quê? Nas interações e relações entre matéria e energia. É o seu contexto. E aí tem uma continuidade enorme aqui agora, né? Para propor ações individuais e coletivas que aperfeiçoem processos produtivos, minimizem impactos socioambientais e melhorem as condições de vida em âmbito local e regional. Carol, aí você teria que voltar aqui, porque na verdade ele te dá outra operação mental que seu aluno teria que fazer, tá? O seu aluno iria também, além de analisar os fenômenos, ele tem que propor, seria um outro verbo. Aí você colocaria analisar barra propor. O que? Quando você finalizasse lá depois de fenômenos culturais e processos tecnológicos, você poderia colocar uma barra, ações individuais e coletivas. Ele tem que, é um projeto de intervenção que aperfeiçoa em processos produtivos, minimiza impactos ambientais. Então, tudo isso aqui ainda faz parte do seu objeto do conhecimento. Dentro de que contexto tudo isso você vai trabalhar, Carol? Para melhorar as condições da vida em âmbito local, regional e global. Bem ampla. Isso aqui tu teria várias e várias aulas. Mas você viu aí que seu aluno, além de analisar, ele tem que propor um projeto de intervenção. O seu objeto do conhecimento, além de fenômenos naturais e processos tecnológicos, um outro objeto do conhecimento envolvido aí está na questão dessas ações individuais e coletivas que aperfeiçoam processos produtivos, minimizam impactos socioambientais e melhorem as condições de vida. Tudo isso aí ainda é objeto do conhecimento, que você destrincharia ele melhor, porque é uma questão mais técnica aí, ou no currículo da tua escola, ou em material didático. E dentro de que contexto? O primeiro contexto é que eles vão estudar os fenômenos naturais e processos tecnológicos com base nas interações e relações entre matéria e energia, é o primeiro contexto. Digamos assim, seria a primeira parte que você ia trabalhar da tua aula, se a gente dividisse ela em partes. Você trabalhou isso, seus alunos já conseguem analisar, pronto. A segunda parte agora da continuidade da tua aula seriam, com base nessas análises que ele fez, essa habilidade você dividiria ela em duas. Entende? Seria algumas aulas para você trabalhar só essa primeira parte que eu selecionei e outra aula só para trabalhar essa. Isso, no caso, dois verbos. Beleza? O que vocês têm que fazer agora? Me diz aí, Carol, se ficou mais claro. O que vocês têm que fazer agora, meu povo? Tira um print dessa tela da atividade de vocês. Vai lá nos stories de vocês, marca a gente, @PG Consultoria Educacional, e coloca assim que o desafio foi cumprido. Com base nesse desafio cumprido, amanhã eu vou dar uma olhada em todo esse material e vou marcar vocês lá também nos nossos stories, ó, como um professor que mudou de nível. Se vocês conseguirem cumprir direitinho, que eu já vi aí que vocês cumpriram, vocês vão receber o título de professor edificador de pontes, BNCC Ensino Híbrido. Beleza? Então, primeira ação, tira o print da atividade de vocês, coloca nos stories, depois vai lá, eu já coloquei o post da aula de hoje, faz o comentário, e a palavra-chave, número 2 de hoje, é híbrido. A palavra número 1 eu já falei, e a palavra 2 agora é híbrido. Anotaram aí? Ok? Gente, me conta aí, gostaram de hoje? Me dá um feedback. Eu já encerrei, passei 8 minutos do previsto. Gostaram de hoje? Foi legal? Trouxe aí novos insights? Bota lá no comentário, mas me dá um feedback aqui só para eu saber se eu estou no caminho, se eu atendi vocês. Ou se não, tudo que eu trouxe aqui vocês já sabiam e não está valendo muito. Tá certinho? Ô, Ana, que delícia te ouvir. Que bom. Bom ter você por perto. Ajudou, Carol? Que bom. Eu sei aí que Vânia precisou sair, Lu tá colocando a bebezinha dela, a menina dela. Não é nem bebê, né? Já é uma mocinha. Acho que tem 4 ou 5 anos. Janaíse foi esclarecedor, que massa. Então, gente, espero por vocês amanhã. Amanhã vocês estarão com PC.
tá certo? Às 20 horas. Então, conseguiu cumprir aí tudinho que eu coloquei, o desafio, conseguiu comentar, a gente libera o conteúdo, deixa essa aula gravada aí por 24 horas e ainda vocês serão marcados lá nos nossos stories. Beijo, beijo. Encontro com vocês amanhã, às 8 horas, tá certo? Fiquem com Deus, bom descanso.